Vamos lá então falar um pouquinho, nós temos falado nesse dia, estamos na campanha nacional do arrependimento. E eu tenho amado esse tema, essa temática, realmente é algo que Deus tem falado muito, muito ao meu coração. Eu tenho entrado realmente nessa visão, Deus deu essa visão para o nosso Bispo Francisco, ele mandou a gente estudar sobre o assunto, assistir um vídeo, e nós começamos a nos aprofundar, e Deus tem falado bastante comigo. Mas antes de falar um pouquinho sobre arrependimento, eu queria dar um spoiler para vocês do que está vindo no ano que vem. 2026 vai ser um ano abençoado para a gente, amém? Em nome de Jesus. Estive lá em Brasília com o Bispo Rodovalho, Bispa Lúcia, toda a liderança da Sara Nossa Terra, e eles soltaram para a gente o ano profético do ano que vem. O ano que nós estamos é o ano da superação. O ano de 2026 é o ano profético do refrigério. Ai, glória a Deus. Tão bom falar disso, né? De sentir realmente esse refrigério da parte do Senhor. E está baseado em um versículo que está em Atos 3:20. Coloca por gentileza para mim. Então, nosso primeiro versículo da noite, vamos ler Atos 3, verso 20. Lucas, eu vou precisar de 3, verso 20. Eu preciso de muita agilidade hoje, tá? Que você realmente esteja comigo nesse processo. Então, vamos lá. Atos 3:20 diz o seguinte: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então o ano que vem vai ser um ano daquilo que está te apertando, aquilo que está te espremendo, te soltar. Aquilo que está deixando sua cabeça nervosa, esquentada, vai realmente se afastar de você, vai ser um ano mais tranquilo para você, em nome de Jesus. Quem está precisando de um refrigério aí na sua vida? Meu Deus do céu, todo mundo, né? Eu tenho percebido na minha vida, e eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, e eu falei, Deus, eu quero refrigerar a minha vida. Eu conversei com algumas pessoas, estava conversando até ontem à noite com os teólogos aqui da Sara Nossa Terra, do Brasil, os garotos lá de São Paulo, o pessoal de Brasília, e a gente conversando um pouquinho, e uma das reflexões que eu fiz é que eu falei que, na verdade, parece-me, depois que comecei a estudar sobre arrependimento, que tudo que é bom, que tem de promessa na Bíblia, vem mediante uma atitude de arrependimento. É impossível a gente falar de tempos de refrigério na nossa vida, se a gente não viver, se a gente quer viver Atos 3:20, esse tempo de refrigério, é impossível a gente viver se a gente não viver o versículo anterior, que está em Atos 3:19, coloca aí, Luquinhas, para mim, por gentileza. Atos 3:19, está dizendo o seguinte: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam o que, gente? Cancelados os seus pecados, e aí sim, nós experimentaremos tempo de refrigério. Eu comecei a estudar as Escrituras e bolei uma frase: não existe avivamento sem arrependimento. E arrependimento e avivamento são palavras que nós não gostamos muito, porque nós gostamos muito de avivamento. Eu particularmente sou alguém que ora por avivamento, eu falo que eu sou um avivalista, eu gosto de avivamento, eu amo aquilo que aqueles homens vivenciaram no passado, e profetizo que eu verei isso com os meus olhos, grandes coisas acontecendo nos nossos cultos, eu creio, eu amo, eu falo, Deus aviva, eu gosto de cantar sobre isso. A gente canta, Deus, a terra clama, a terra chama, faz mais uma vez. Deus faz mais uma vez, nós clamamos por avivamento. Deus faz o que está escrito lá em Joel. Nós somos apaixonados por clamar por avivamento. Mas alguém aqui ama avivamento? Mas o que eu tenho percebido, que não existe avivamento sem antes uma atitude de arrependimento. Tem uma música que é muito célebre, que nós cantamos muito, e ele fala, Deus vem fazer aquilo que está escrito em Joel. Quando eu falo que está escrito em Joel, está em Joel 2:28. Vamos ler o que está em Joel 2:28. Esse é o versículo que nós cantamos. Ele fala, Deus, vem fazer aquilo que está escrito lá em Joel. Vem fazer, Deus, vem fazer. Que é aquele momento que diz, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões.
É isso que nós clamamos por avivamento. Falei assim, Deus, derrama o teu Espírito Santo de forma deliberada sobre nós, que toda a nossa igreja experimente esse transbordar do Espírito Santo. Só que eu falei, Deus, nós temos clamado, nós temos cantado, nós temos buscado isso, mas isso não tem se tornado uma realidade sobre nós. Aonde nós temos errado? Aonde nós estamos errando? Porque esse avivamento até hoje não se fez, não desceu sobre nós, o Espírito Santo não se derramou de uma forma completa sobre a humanidade. Algo está falhando. E está falhando por quê? Porque nós estamos pegando um texto fora do contexto. Isso é um perigo. O texto fora do contexto, ele se torna um pretexto. A gente pega um termo isolado e nós queremos que isso aconteça nas nossas vidas, mas na verdade, o Joel 2:28 só pode se tornar uma realidade desde que a gente entenda todo o contexto que envolve o livro de Joel. E quando a gente estuda o livro de Joel, nós entendemos uma série de coisas, e que de repente eles são pré-requisitos. Eu vejo que aconteceu isso em vários momentos, principalmente do Velho Testamento e do Novo também, quando fala que esse acontecimento virá, mas desde que atitudes sejam tomadas, desde que posturas sejam assumidas, e assim nós alcançaremos esse nosso avivamento. Vou ler para vocês, falar um pouquinho sobre esse contexto de Joel. Joel foi um dos profetas da Bíblia, os profetas bíblicos, ele escreveu esse livro de Joel. E Joel, ele não se sabe muito bem quantos anos antes de Cristo que ele escreveu esse texto, mas foi um momento onde que o povo de Israel passava por uma situação muito precária. O povo passou por uma situação muito triste. Foi um momento onde que os gafanhotos, várias espécies diferentes de gafanhotos invadiram as plantações do povo de Israel, do povo de Judá, do reino de Israel, do reino de Judá. E aí os gafanhotos foram implacáveis, eles acabaram com as plantações, acabando assim com a comida do povo. E o povo passou por uma grande fome. E para piorar, ainda naquele mesmo tempo eles experimentaram uma grande seca. E esse momento era caótico. O povo estava sofrendo demais. Eles tinham acabado de voltar de um período de escravidão. E eles estavam agora, reassumindo a sua terra, voltando a realmente ser um povo livre. E aí vem essa catástrofe sobre eles. Nesse momento, Deus não falou para o povo, vocês têm que pedir por um avivamento. O Joel é usado por Deus para alertar o povo e falar, existe algo que vocês devem fazer, antes de você clamar para que Deus mude a sorte de vocês, existe algo importante para vocês fazerem. E eu queria que vocês acompanhassem comigo alguns dos versículos que precedem Joel 2:28. Então coloque para mim, por favor, Joel 2, a partir do 12. E aí nós leremos qual foi a mensagem de Joel para aquele povo. E ele começou a falar o seguinte: ainda assim, diz o Senhor, agora mesmo, convertam-se a mim de todo o coração. Fala comigo assim, todo o coração. Com jejuns, com choro e com pranto. 13. Rasguem o coração e não as suas vestes. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe, Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum e convoquem uma reunião solene. Ele fala, vocês estão com fome. Eles não falam, plantem novamente. Comprem de outros povos. Não, a estratégia que o profeta Elias fala é o seguinte: convertam-se ao Senhor, seu Deus. Arrependam-se dos seus pecados, com jejuns, com pranto, com choro. Rasguem as suas... Na verdade não fala rasguem as suas vestes, é um pouquinho pior.
Ele fala: rasguem o seu coração e não as suas vestes. É interessante isso. As vestes, rasgar as vestes era um ato de indignação. Era um ato de profundo sentimento introspectivo, quando realmente algo dava muito errado. Os reis daquela época, na verdade os judeus, eles rasgavam as suas vestes, colocavam a sua face no pó. Aquilo era o ato máximo de humilhação, de arrependimento, e eles ficavam tristes. E nesse contexto ele fala o seguinte: vocês devem realmente se converter ao Senhor de todo o vosso coração. Eu gosto de falar com vocês sobre isso, porque existem pessoas na Bíblia que nós vemos, que na verdade elas se convertiam ao Senhor, mas não de todo o coração. Tem um rei chamado Amazias, que a Bíblia fala que ele se converteu ao Senhor, mas não com inteireza de coração. As pessoas de repente têm passado por momentos que não têm entendido realmente o verdadeiro sentido do arrependimento. E temos confundido isso muitas vezes com remorso, uma tristeza passageira, que não muda nada. Pessoas que de repente podem aparentar diante de todas as pessoas estarem arrependidas, porque elas fazem atos religiosos, rasgando as suas vestes, mas o seu coração está lá intacto. O exterior é perfeito diante das pessoas, mas diante de Deus o coração está errado. Deus hoje está clamando para que uma igreja, para que um povo, para que uma nação se volte a Ele de todo o seu coração, rasgando o seu coração, e não mais uma questão exterior, mas sim interior. Deus está chamando a gente. E por que eu falo está chamando a gente? Porque eu creio que todos nós, principalmente o povo do Rio de Janeiro, precisa de uma resposta. Nós temos chamado, quando nós pensamos em Rio de Janeiro, eu sou uma das pessoas que eu tenho que me controlar, porque eu amo o Rio de Janeiro. Eu falo, Rio de Janeiro é o melhor lugar, eu amo o Rio de Janeiro. Mas eu falo, cara, mas o Rio de Janeiro não tem jeito não. Eu sou especialista em falar isso. E eu falo, só um avivamento para mudar o Rio de Janeiro. A situação na qual nós nos encontramos, cada vez nós parecemos mais pressionados. Nós principalmente falamos que aqui o Recreio é um lugar muito seguro, daqui a pouco já vê que as coisas aqui já não estão mais tão legais, a gente já não tem mais tanta segurança. Na verdade eu fico, Deus, só um avivamento. E na verdade Deus fala, realmente, Rafa, você tem razão, mas não adianta você clamar por avivamento se antes não houver um arrependimento. Na verdade, em vez de você falar, Rafa, Deus traz um avivamento, Deus está assim, eu trago. Se você clamar por um arrependimento, se você começar a buscar, se a igreja começar a realmente assumir o seu papel profético aqui na terra, e clamar para que os gafanhotos parem de roubar aquilo que nós trabalhamos tanto para conquistar. A nossa vida tem sido isso, gente. Trabalhar para alguém pegar. Trabalhar para alguém ir lá e de repente confiscar. Trabalhar para de repente alguém tomar posse daquilo que nós arduamente trabalhamos, e nós estamos achando isso legal. Chegou a hora como aquele povo, eu creio que como numa voz profética tem chegado esse dia 1º de outubro, que eu vou falar bastante sobre ele aqui. Quem sabe se não é um clamor de um profeta falando, ei igreja, acorda, tudo que você quer ver realizado nas suas redondezas, depende, sabe de quem? De um arrependimento da igreja. Muitas vezes nós temos esperado e terceirizado avivamento, ou mudança na nossa nação, mudança na nossa cidade, mudança no nosso bairro, a políticos, a segurança presente, a isso aqui, não sei o que lá. Agora essa iniciativa vai acontecer, e nós acabamos o quê? Nos frustrando, porque na verdade a solução que nós precisamos, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais. E eu queria hoje que todos nós pudéssemos tomar posse das nossas armas, que de repente as nossas armas contra essa guerra tremenda que tem assolado o Brasil, de repente sejam joelhos dobrados. Devemos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Quanto nós não temos mantido uma vida de aparências, cantando alto, levantando as mãos, chorando em canções, mas continuamos presos a hábitos antigos, comportamentos errados, pecados de estimação, alimentando uma vida dupla. Deus,
é incrível, e é importante a gente lembrar que Deus, ele não olha como o homem vê. Você de repente está enganando os homens, mas Deus olha o coração. Mateus 15:8, coloca por gentileza aí. Porque muitas vezes é isso que está acontecendo, e Deus me livre de sermos nós. Ou se formos nós, glória a Deus que Ele está dando uma chance para a gente se arrepender. Porque existem algumas pessoas que se comportam assim diante do Senhor. E Deus pode estar falando isso de nós. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu creio que quando nós vemos, o Bispo Francisco falou um dia aqui sobre isso, 40% da população é evangélica hoje em dia, mas onde que está a transformação social? Por que não acabam as facções? Muito pelo contrário, só aumentam. Porque a criminalidade, porque a corrupção, tudo isso só tem aumentado. Por quê? Porque o povo que tem se convertido, esses 40% estão mais preocupados em adorar Deus com seus lábios, mas o seu coração está distante dele. Estamos mais interessados em realmente sermos cristãos nominais do que cristãos arrependidos. Chega em nome de Jesus. Salmo 51:17 é outro versículo que eu gosto muito. Fala a respeito de Davi depois de ter pecado com Batseba. E ele tem uma revelação, ele conta lá nas escrituras, ele escreveu esse salmo, onde ele fala que muitas vezes nós estamos entregando sacrifícios a Deus, mas a Bíblia nos ensina, e ali ele conta isso, que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não se move com lágrimas vazias, mas Deus se move com corações quebrantados. Que seja assim o coração da galera da Sara Recreio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. O desejo de Deus para cada um de nós é que nós sejamos, e como Ele lida com o pecado, Ele não tem problema nenhum com o pecador, Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende as nossas debilidades. Eu amo como Ele tratou, por exemplo, a mulher adúltera. Ele viu que aquela mulher estava prestes a ser apedrejada, e lá tomando pedrada, e quase prestes a tomar uma pedrada, e ele chega para aquela mulher, e chega para aquele grupo inteiro e fala assim: pessoal, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um começaram a jogar suas pedras no chão, e todos foram embora. Jesus chega para aquela mulher e fala assim: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ela fala: todos foram embora. E Jesus fala para ela: posso falar um negócio para você? Eu também não te condeno. E a parábola não acaba aí. A parábola e a chave de tudo vem agora. Ele fala para a mulher, continuando: vá e não peques mais. Eu te perdoo, mas eu espero mudança de atitude. Eu espero que, na verdade, o arrependimento, ele não é entristecimento. O arrependimento é mudança de atitude, mudança de postura, mudança de caminho, é uma conversão. Lá em Joel 2, ele começa com: convertam-se ao Senhor de todo o vosso coração. Dia 1 de outubro, uma convocação, quarta-feira agora, a partir das 18 horas. Queremos convocar toda a igreja para estar com a gente. Pastor, por que você vai parar tudo? Porque é o grande conceito que está falando aqui em Joel. E igrejas do Brasil inteiro vão parar, vão estar orando. É o momento que nós estaremos orando junto, a partir de 18 horas. 1/10, como era no dia do perdão, Yom Kippur. E eu queria que você acompanhasse comigo mais um pouquinho para dar embasamento bíblico e direção para você. Porque continua lá em Joel 2, é uma direção também. Vamos a partir começa o 15 de novo, 2:15, Joel 2:15. Diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião. É o Bispo Francisco com os vídeos dele. O Bispo, quando solta um vídeo ali, é uma trombeta, que ele está apitando ali para a gente. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Nós estaremos jejuando de terça-feira agora, 10 horas da noite, até terça-feira, o final daquele culto. Pastor, jejum de quê? Do que você quiser. Eu vou ficar sem comer nada, vou beber apenas água por 24 horas. Mas você de repente vai cortar o chocolate, vai cortar os seus carboidratos, vai gastar realmente mais tempo em oração.
Cada um vai fazer uma coisa que realmente seja, digamos assim, um sacrifício para você, para que você possa realmente entrar nesse processo de arrependimento, realmente se conectando melhor com Deus. Proclamem o santo jejum, convoquem uma reunião solene. Então a reunião já está convocada. Quarta-feira, 18 horas aqui. Reúnam o povo. Reúnam quem, gente? Poderia ser só a liderança? Poderia. Mas a ordenança é reunir quem? O povo. Santifiquem a congregação. Congreguem os anciãos. Tem algum ancião aí? Tem, mas não precisa se levantar, se expor não. Eu sei que tem. Reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Ou seja, gente, é para todo mundo. É adolescente, é jovem, é pessoal mais velho, é todo mundo. É liderança, não é liderança, é diácono. Todos devemos estar aqui. É uma convocação coletiva. A igreja precisa se arrepender. Posso ouvir o amém? Amém. 18, vamos embora. Então o Senhor... Não, isso aí não, tira isso daí, porque isso aí já é a parte boa. Primeiro a gente se arrepende, depois a gente chega no 18. Primeiro a gente entra nesse contexto. A Bíblia tem um versículo que eu acho que é a cara da nossa igreja. Acho que é a cara não, na verdade é a identidade da nossa igreja. Na verdade é aquilo que nos identifica. Nós somos a Sara. Sara, nossa terra. Da onde que vem esse versículo, gente? Da onde que vem esse nome? 2 Coríntios. Crônica 7,14. Bota aí. 2 Crônica 7,14. Que diz o seguinte, vamos lá. Vamos ler juntos? Se o meu povo... Calma aí, gente. É quem? É só a igreja? Só os líderes da igreja? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o quê? E sararei a sua terra. Amém? Quem está pronto para Deus sarar a nossa terra, gente? Está na sua mão. É uma responsabilidade nossa. É possível. É possível. Hoje eu estava vendo aqueles adolescentes lá, eu falei, Deus, eles merecem, cara. Eles merecem um Brasil diferente, cara. Eles merecem um Rio diferente, eles merecem. Deus, me ajuda a entregar para algo para eles diferente. Me ajuda, Deus, como geração mais velha, que eu me arrependa. Deus sare a terra para que eles possam voar, para que eles possam crescer, invadir, realmente alcançar os lugares altos dessa nação, com liberdade, com tranquilidade, como foi a nossa infância. Que Deus realmente possa estar sarando a nossa nação, em nome de Jesus. Povo, você está convocado para estar aqui, dia 1 do 10, todo mundo aqui, buscando, clamando a face de Deus. O mundo está para conhecer o que acontece quando uma igreja se coloca em jejum, oração e arrependimento. Ele já fez isso tantas vezes no Velho Testamento. Não, professora Lucimar de Ver. Você vê o livro de Juízes o tempo inteiro, era o povo se voltar para Deus. Deus derramava a bênção dele sobre o povo. Deus só está esperando a igreja brasileira voltar para Ele, se arrepender e falar, Deus, a culpa é nossa, nós fomos omissos, nós não trabalhamos, nós falhamos, nós como pais, nós temos falhado, nós como mães, nós temos falhado, nós como casal, nós temos errado, nós como empresários, nós temos errado, nós como funcionários, nós temos errado, nós da pessoa, na condição na qual nós nos encontramos, nós temos falhado e nós temos que nos arrepender. Chegou a hora da gente parar de falar, mas eu erro por causa que o meu líder faz isso, todo mundo erra, os políticos erram, não sei quem erra, então eu posso errar também. Pode não. Se a gente tem errado, é hora da gente se arrepender. Porque quando o povo faz isso, gente, agora eu quero dar o prêmio para vocês. Não é fácil arrepender, ninguém gosta de se arrepender, não é natural da gente se arrepender, mas olha o que está garantido para aquele que se arrepende, olha o que Deus vai fazer com a gente, olha o que Deus vai fazer com o Rio, olha o que Deus vai fazer com o Brasil, olha o que Deus vai fazer na sua casa.
Quando o povo se arrepende, vamos lá, vocês viram, verso 18, e vamos ler a partir daí. Vamos embora. Deus sarando a terra. Olha as promessas de Deus. Bota no 18 aí, filhão. Bota aí, Luquinhas. Então, o Senhor teve grande amor por sua terra e ele se compadeceu do seu povo. Passa aí. O Senhor respondeu ao seu povo. Gente, o povo se derramou diante de Deus. O povo pediu ajuda ao Senhor, o povo se arrependeu. E olha o que acontece. O Senhor responde ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão. Vai faltar na vida de vocês, gente? Deus vai mandar tudo que vocês precisarem. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. 20. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Eu lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente contra o povo de Deus. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem-se no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará a chuva em justa medida. Ele fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. 24. As eiras se encherão de trigo. Seu bolso vai encher de dinheiro. E os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Você vai experimentar a prosperidade que vem do Senhor. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e os destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida e abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Quem recebe isso aí? É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus quer fazer. Deus promete isso, desde que nós nos arrependamos. Vamos continuar, que está ficando bom, né? É bom. As promessas de Deus para quem se arrepende. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será como se não fosse bastante. Verso 28. E acontecerá depois disso. Você pode levantar suas mãos nesse momento? Que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Quem recebe isso aí? Os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. A resposta que nós temos buscado, Deus sarando a nação, e está disponível para nós, desde que a gente entre de cabeça nesse processo de arrependimento. Sara Recreio, Deus está dando uma oportunidade para nós. Imagina o Brasil inteiro entrar e a gente não entrar. Imagina a gente começar a viver um processo desse de bênção e você falar: eu me perdi, eu não estive presente. Hoje, Deus está chamando cada um de nós para um momento de arrependimento. Comece a colocar o seu coração desde já, comece a fazer um check-up da sua vida, do que você tem vivido, de como você tem conduzido a sua vida. Deus quer fazer algo novo em nós, para depois fazer através de nós. O povo de Israel, ele estava vendo a sua terra devastada, mas Deus mostrou que o problema não era apenas a crise. O maior problema daquele povo era o coração distante dele. A solução não estava em política, recursos ou estratégias, estava em arrependimento. Talvez, eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas de repente você tenha vivido o seu próprio ataque de gafanhotos. Os gafanhotos têm roubado a sua alegria, têm roubado a sua paz, têm roubado a sua receita.
tem roubado o seu casamento, tem roubado os teus filhos. Chegou a hora de nós, como filhos de Deus, nos posicionarmos no papel que nos cabe. Fala: Deus, tem misericórdia. Eu já tentei de tudo, Deus. Já tentamos de tantas coisas. Já buscamos tantas soluções. E hoje nós queremos, Deus, voltar, Deus, para o princípio que está escrito lá em Joel. Antes de trazer um avivamento, Deus, nós queremos hoje buscar um arrependimento. Esse é o clamor dos nossos corações, esse é o clamor dessa igreja, esse é o clamor da igreja brasileira, Deus. Nós já tentamos tantas coisas, nós já nos engajamos em tantas coisas, mas chegou o momento de a gente fazer aquilo que o Senhor pede, Deus. Que nós devemos nos achegar a Ti, e o Senhor se achegará a nós. Nesse momento agora eu queria que você ficasse de pé, e nós pudéssemos orar nessa hora. Feche os olhos. Talvez a sua família esteja em ruínas. Está vendo uma família quebrada, sua casa não está legal, as coisas não estão bem. Mas Deus está dizendo hoje para a gente: se você voltar para mim de todo o coração, eu vou restaurar, eu vou sarar, eu vou derramar o meu espírito, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu estou pronto para fazer, eu quero fazer. E a conexão entre a terra, os céus virem sobre a terra, está atrás de um ato de arrependimento. É hora da gente rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. De repente a gente tem sido um especialista nisso, em diante das pessoas termos carinho, atitudes arrependidas, mas o nosso coração não está. Deus quer nos levar para esse lugar de arrependimento, de contrição, de abandono de práticas, abandono de erros. Chega de viver de aparências, chega de viver com pecados ocultos, chega de vivermos de erros que a gente já carrega há anos. Chegou a hora da gente mudar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, está mostrando pontos que nós devemos abandonar, mostrando situações que nós precisamos realmente deixar de lado, para que Ele venha e sare a nossa terra, para que Ele venha e sare a nossa família, para que Ele venha e sare o nosso coração e nos dê a paz. Vamos adorar a Deus juntos. Eu tenho certeza que Deus está aqui nesse lugar falando com os nossos corações, em nome de Jesus. Meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira, pega quem nunca pecou, Ele me pede. Você pode dizer: eu só atingo meus pecados. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase tira a pedra que nunca pecou, Ele me perdoou. Que alcançou. Quem é esse que é sem pecado e
Você pode levantar suas mãos e falar: Deus, eu quero você, eu quero paz, Deus, eu quero estar em paz contigo, Deus. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Diga: minha vida foi. Minha vida foi transformada. Deus, você pode hoje falar: Senhor Jesus, eu não te troco por nada, Senhor Jesus. E o que hoje tem roubado o meu coração, eu abro mão, Deus, porque eu quero o Senhor na minha vida. Faz essa oração aí, o Senhor te conhece, Ele te conhece mais do que você se conhece. Ele sabe o que está passando aí dentro, Ele sabe o que você tem vivido, Ele sabe como tem sido os seus últimos dias, Ele sabe como tem sido o teu último ano, Ele sabe como você tem conduzido a sua fé. De repente você fala: Senhor Jesus, eu não tenho orado, Deus. Senhor Jesus, eu não tenho buscado. Senhor Jesus, eu me envolvi com coisas erradas, Senhor Jesus. Eu estou com atitudes, comportamentos ruins. Eu não quero mais isso na minha vida, Senhor Jesus. Eu não quero te trocar, Deus, por essas coisas. Elas têm roubado lugar no meu coração. Deus, eu estou frio, eu estou fria. Deus, eu estou morno. Deus, eu não posso estar assim. Deus, eu conheço a Tua palavra. Deus, eu não sei, Deus, que se o Senhor voltasse hoje, eu iria contigo. Deus, eu quero colocar minha vida, Deus, em Ti. Eu quero me esconder no Teu amor. Eu quero me esconder, Deus, na Tua bondade, na Tua graça. Eu quero voltar a sentir o que um dia eu senti. Eu quero voltar ao meu primeiro amor, Deus. Eu quero lembrar das minhas primeiras obras. Eu quero voltar para o lugar que eu não deveria ter saído. Lugar de intimidade, lugar de paixão, lugar de temor, lugar onde eu estava protegido. Eu quero, Deus. Nós queremos isso, Deus, hoje. Vem, Deus, em nome de Jesus. Fala para Ele que você abandona e troca tudo em prol da presença dEle na sua vida. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada mais uma vez, vambora? Cadê a voz da igreja? Cadê? Por nada, não há espaço pra mais nada. No vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Foi transformada. Minha vida foi transformada. Ah, Deus, nós queremos, Deus, esses tempos de refrigério que o Senhor promete para nós. Nós queremos, Deus, ver a nossa terra sarada. Deus, e hoje nós nos comprometemos, Deus, em Ti, em vivermos o arrependimento verdadeiro, em vivermos dias, Deus, onde que nós checaremos, Deus, a nossa vida, nós voltaremos, Deus, às nossas primeiras obras, nós abandonaremos aquilo que nos afasta do Senhor. Hoje é um dia de recomeço, esses são dias de recomeço. Eu creio, Deus, que esse sentimento veio do Senhor, Deus, para os nossos bispos. Eu creio que o Senhor que nos direcionou para vivenciarmos isso, vem hoje, Deus, e coloque em nós um coração, Deus, que tem vontade, Deus, de se arrepender. Mais do que avivamento, Deus, nós queremos viver arrependimento, Senhor, hoje.
Que seja essa marca no nosso espírito, que o Senhor tire o nosso sono, que o Senhor tire a nossa tranquilidade, enquanto nós não tivermos paz contigo. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Dê um salve de palmas a Jesus, você pode dar. Eu, particularmente, eu amo essa música. Daqui a pouco a gente canta mais ela. Mas eu queria só passar o nosso cronograma aqui da nossa campanha. Só para ficar claro, eu vou botar isso no nosso grupo de WhatsApp hoje. Então nós estamos encerrando hoje a nossa campanha, nossos cultos de domingo, falando sobre a campanha do arrependimento. Nessa terça-feira agora, nós não teremos culto da fé. Poxa, ninguém vai falar assim, poxa, infelizmente, mas é por uma causa nobre, é para a gente ter força total no nosso culto de quarta-feira. Nós também não teremos, quem tem célula quarta-feira aqui? Vocês também não vão ter célula em casa, mas é para uma boa notícia, vocês vão estar com essa célula aqui na igreja, vai ser mais legal, hein? E nós teremos então na terça-feira, começando às 22, um jejum de 24 horas, que começa na terça às 22 horas e termina na quarta, 22 horas. Você vem para cá. Pastor, eu saio do meu trabalho 6 horas, eu só consigo chegar no culto aqui de quarta-feira às 20 horas. Problema nenhum, vem no horário que você conseguir. O importante é que você venha, tá? Então vem, 6 horas vai estar rolando culto, 7 horas vai ter culto, louvor, adoração, pregação, vai ser uma benção. Então na hora que você conseguir chegar, você chega, você participa desse movimento. O ideal, realmente, quem puder, chega às 6 horas, a gente passa todo esse processo, acabando às 22 horas, o nosso momento de jejum. Ficou claro para vocês? Tá claro, gente? Tá entendido? Então, é esse aqui o nosso programa. Vou passar agora os nossos grupos de WhatsApp, vou colocar também nos nossos stories do Instagram, para que ninguém fique perdido e todos nós estejamos juntos nesse momento. Pastor, eu não estaria aqui no culto de quarta-feira porque eu tenho um compromisso, estarei viajando. Jejue com a gente, esteja no mesmo espírito que a tua igreja, esteja realmente conectado com esse processo. Eu creio que Deus quer fazer algo novo. Algo precisa acontecer, gente. Algo precisa acontecer. Não quero ser passivo e ficar, por que eu estou passando por isso? Por que a gente tem sofrido isso? A Bíblia nos dá o caminho. Vinde, voltemos ao Senhor. Sabe, porque Ele que fez a ferida. E se Ele fez a ferida, Ele vai nos sarar, Ele vai nos restaurar, para que a gente viva diante dEle. Tem movimentos que Deus coloca na gente, opressões, para que a gente volte ao Senhor. E eu creio que é isso que Deus quer fazer na nossa nação hoje. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, posso orar por você? Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pelo teu amor. Como o Senhor é bondoso, Deus. Quantas são as promessas que nós lemos ali, Deus, que o Senhor está prestes a fazer. Quantas respostas não estão aguardando a gente simplesmente se prostrar diante do Senhor e falar, Deus, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero ser o mesmo cristão que eu tenho sido, não quero ser o pai que eu tenho sido, o marido que eu tenho sido, o pastor que eu tenho sido, Senhor Jesus. Corrige, Deus, as nossas vidas, trabalha no nosso interior, Deus. Trabalha no meu interior, Jesus, eu preciso tanto, Deus. Eu preciso muito, Deus. Eu preciso muito do Senhor. Que o Senhor faça, Deus. Cumpra toda a tua vontade, Deus, nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz. Paz com Deus, a paz de Deus e a paz com os homens. Nessa semana, o inimigo não pode te ver, pode nem chegar perto de você, porque você é alguém que está perto de Deus, você se arrependeu. Seu coração está contrito, está quebrantado. Você tem apresentado ofertas que agradam o coração do Senhor. Você hoje começou a rasgar seu coração e não só suas vestes. Deus é contigo.
e porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você vai entrar de cabeça nesse momento de arrependimento. Eu quero fazer uma pergunta para você: como é que vai ser a sua colheita? Glória a Deus. Mais uma vez, como será a sua colheita? Eu abençoo você para isso então, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada. Vá para a melhor semana da sua vida. E eu aguardo vocês aqui quarta-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe você.